Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre duas reportagens da The Economist, né, ou The Economist, como muita gente chama, que apesar de ser uma revista realmente totalmente voltada para a esquerda, de vez em quando ela acerta algumas coisas. Esses dois artigos chamam atenção por uma coisa que eu já apontei aqui em outros vídeos várias vezes. Primeiro caso é o fato de que a esquerda está perdendo força no mundo todo, né? E quando a esquerda consegue voltar ao poder, faz todo o esforço do mundo para voltar ao poder, achando que agora vai arrebentar e coisa e tal, aí que ela mostra sua ineficiência com muita força. O caso é esse caso aqui do Partido dos Trabalhadores lá, o Partido Trabalhista inglês, né? O Keir Starmer, né, voltou à presidência lá na Inglaterra com propostas moderadas e coisa e tal. O antecessor dele estava muito mal dos conservadores lá, dos Tories e coisa e tal. Só que em poucos meses ele já está com a aprovação menor do que dos conservadores. Já caiu totalmente o ânimo dos britânicos com ele, né? E eles culpam, é lógico, é uma empresa esquerdista, então eles culpam um monte de coisa, não é culpa dele, não sei o que lá, mas no final das contas dá para entrever que sim, a culpa é da esquerda, que está desesperada para voltar ao poder, mas não tem mais resposta para os problemas que o mundo enfrenta hoje, né? E curiosamente, uma outra reportagem da própria The Economist fala o seguinte: governos estão cada vez maiores, estão maiores do que nunca, mas também estão cada vez mais ineficientes, mais inúteis. E uma hora isso vai gerar um problema. Pois é o que eu venho falando para todo mundo, né? Vamos falar sobre esses dois assuntos aqui. Essas notícias foram sugeridas por Carla, Arthur e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, a primeira coisa é que, na verdade, as coisas estão ligadas, tá? O que eu falo para vocês. Qual que é o grande problema da esquerda no mundo? É que a esquerda se propõe a resolver os problemas através de um governo, criar um governo grande, que vai redistribuir renda, que vai acabar com a pobreza, que vai acabar com a fome, que vai educar a população, e não sei o que lá, e pipipi, popopó. Só que, à medida que nós temos mais informação descentralizada e distribuída, a própria sociedade se dá conta que as soluções fora do governo são muito mais eficientes do que as soluções governamentais. Então, esse é o problema da esquerda, né? E a população começou a conversar entre si, a ver, né, a trocar ideias entre si, e as pessoas percebem que os governos de esquerda não têm, de fato, respostas aos problemas que existem. Os problemas que nós temos, todo mundo sabe, né? Nós temos aqui no Brasil muita pobreza, muita insegurança, uma economia rastejante, uma economia que não anda para frente, e todo mundo quer resolver esses problemas. A esquerda acha que basta ela falar que quer acabar com a pobreza para a pobreza desaparecer miraculosamente. Quero acabar com a desigualdade para a desigualdade desaparecer miraculosamente, né? E não é assim que a coisa funciona. Ao contrário, o governo tem muito menos capacidade de fazer essas coisas do que a iniciativa privada hoje. A internet faz muito mais pela educação dos jovens hoje em dia do que qualquer escola pública. A verdade é essa, as pessoas aprendem línguas, aprendem informações. Pega qualquer aluno de qualquer escola que tem aí, onde é que ele fica sabendo como resolver os problemas da escola? Ele vai na internet e procura. E é isso que funciona. A internet é muito mais importante hoje em dia do que qualquer professor de qualquer escola no final das contas, né? Então, essa ideia de resolver os problemas com um grande governo que vai organizar as coisas, coisa e tal, é uma resposta para um problema do século passado, não para os problemas desse século. Os problemas desse século são outros. E aí, o que está acontecendo? A gente já falou sobre isso, né? A sociedade começou a perceber, quando ela começou a trocar informações entre si na própria internet, né, na informação descentralizada e distribuída, ela começou a se livrar daquela doutrinação massiva que acontecia pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui no Brasil, pela Rede Globo, pelos jornais principais e coisa e tal. Lá na Inglaterra, certamente pela BBC e pelos jornais principais de lá também. E começou a perceber que haviam outras soluções além da solução governamental. Isso fez com que a esquerda perdesse força no mundo inteiro, né? E a esquerda foi meio que surpreendida por esse movimento, porque ela estava numa situação de muito conforto. Ela dominava a política no mundo todo, a esquerda, né? A gente estava na época que o Obama estava lá nos Estados Unidos e coisa e tal, era o mundo inteiro de esquerda, não tinha esse negócio, Tony Blair na Inglaterra e coisa e tal. E aí, de repente,
Começou ali em 2016, começou em 2014, na verdade, mas 2014 foi o comecinho da coisa, 2016 começou com o Brexit lá na Inglaterra. Elegeram o Partido Conservador, deram uma vitória expressiva ao Partido Conservador e coisa e tal, porque queriam o Brexit. Uma coisa que foi inesperado para a esquerda, elas não esperavam isso. Eles achavam que tinham tudo sob controle e de repente perceberam que toda aquela artimanha que as redes de televisão faziam para manter a ideia das pessoas convergindo para o ideal esquerdista não estava funcionando mais por conta das redes sociais. Aí teve a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, depois em 2018 teve a eleição do Bolsonaro aqui no Brasil, ou seja, teve um monte de mudanças que mostraram a queda da esquerda, né? E aí o que aconteceu em seguida? A esquerda fez de tudo para voltar, meu amigo. Eles estavam mordidos, não temos que voltar a qualquer custo para tentar resolver esse problema. Eles achavam, né, naquela época ainda achavam que era um soluço, um problema. Teve um problema pontual no mundo, mas que vai ser resolvido, né? E daí fizeram de tudo para voltar. Por exemplo, na Argentina, quando deu em 2019, o Macri era o presidente da Argentina, estava concorrendo à reeleição, o pessoal da esquerda lá na Argentina fez toda uma campanha, não sei o que lá, dizem que teve um monte de fraude na eleição da Argentina de 2019, não sei se teve, se não teve. O fato é que o Alberto Fernandes ganhou lá na Argentina. E foi o primeiro desses casos, o primeiro caso que a esquerda conseguiu retomar o poder, né, a famosa Onda Rosa. Começou a partir daí. Depois foi a Bolívia, depois foi a Colômbia, foi o Equador, foram vários países na América Latina que a esquerda voltou ao poder, né? E nos Estados Unidos também, em 2020, o Biden ganhou lá nos Estados Unidos com muitos questionamentos, né? Por quê? Porque você já via esse fenômeno. A população indo mais para a direita. O que aconteceu é que a esquerda ainda tinha um poder muito grande, forçou muito a barra e conseguiu ainda voltar ao poder. Só que essa volta ao poder da esquerda acabou sendo um tiro no pé. Aconteceu isso lá na Argentina. O Alberto Fernandes era um presidente fraco, tinha que comprar apoio o tempo todo. No que comprou apoio o tempo todo, jogou a economia na Argentina na merda, porque, de novo, a solução que a esquerda propõe para os problemas é governo grande. Governo grande é ineficiente. É o problema da informação descentralizada e distribuída. Já falei para vocês, à medida que você tem mais informação, o custo de estruturas hierárquicas muito grandes fica muito grande, ou seja, você começa a ser ineficiente para resolver os problemas. É muito melhor a solução descentralizada. Naturalmente a sociedade se rearranja nesse sentido e o governo se torna enormemente ineficiente. Então, lá na Inglaterra chegou agora o Keir Starmer, né? A esquerda voltou ao poder na Inglaterra no mesmo esquema, fizeram um away, não sei o que lá e coisa e tal, e o cara voltou ao poder. Só para, em menos de 6 meses, ele já está com índices de popularidade abaixo do Rishi Sunak, que era o anterior a ele, né? Como eu falei para vocês, a The Economist poderia se chamar The Communist porque eles adoram a esquerda, né? E aí ele fala que não, mas foi muito bom porque no final das contas os conservadores estavam fazendo muita merda, pelo menos o Keir Starmer agora está fazendo um planejamento e não sei o que lá e algumas coisas, mas o fato é que não se pode negar que essas políticas da esquerda não estão surgindo efeito, né? Olha como é que ele fala aqui, ó. Para ganhar a eleição, o Partido dos Trabalhadores escolheu uma estratégia que reduzia sua capacidade de manobra uma vez tomado posse, né? Ele não tem um projeto claro. Olha como é que é similar ao que o Lula fez aqui no Brasil. O Lula não falou o que ele queria, não falou nada. Por quê? Porque ele tentou abraçar o máximo de propostas. O que acontece? Você faz isso, você começa a ter um monte de gente insatisfeita, porque as pessoas votaram em você esperando uma coisa e você não vai entregar o que elas esperavam, né? Você vai ter um outro rumo que você vai dar. Se você tivesse um projeto claro de futuro, as pessoas só votariam se concordassem com aquele projeto. Mas aí você, uma vez eleito, as pessoas sabiam, você foi eleito para aquele projeto. Então você pode tomar aquelas decisões porque você foi eleito para aquilo. Mas no final das contas isso acaba gerando o quê? Governo fraco, né? Um monte de gente votou nele porque eles não falaram projeto nenhum do país. E aí agora ele é cobrado por todo mundo por coisas diferentes, e aí não tem como sair disso, né? Então eles falam aqui que isso foi o grande problema da campanha de eleição e coisa e tal. Tentou ganhar de volta o poder, mas e conseguiu de forma admirável, mas agora eles chegaram numa situação em que ele não consegue andar e para qualquer lugar que ele vai ele só tende a perder popularidade e eles não sabem onde isso vai parar no final das contas, né? É verdade que a próxima eleição é só daqui a 5 anos,
mas lá na Inglaterra existem várias constituintes que podem trocar de deputado no meio do caminho. Então você pode começar a perder poder muito rápido se realmente a coisa começar a ficar muito ruim por lá, né? Enfim, essa é uma situação que a gente viu acontecer aqui no Brasil com Lula, na Argentina com Alberto Fernandes, na Inglaterra também, nos Estados Unidos com Biden. E aí isso está ligado a essa outra matéria aqui do The Economist, né, que governos estão maiores do que nunca e também estão mais inúteis, né, ou seja, não servem mais para nada. E as pessoas estão percebendo esse tipo de coisa, né? Ou seja, os governos estão cada vez maiores do que sempre estiveram. No entanto, hoje eles ocupam 30%, ao invés de 30% do GDP, do PIB, usam 40% do PIB e, no entanto, não conseguem responder, não conseguem fornecer serviços à sociedade, né? Essa matéria aqui, ela está num paywall, mas o Estadão trouxe ela traduzida já para português aqui, ó. Só que é curioso que o Estadão ele falou diferente, né? Colocou aqui, ó, os governos estão maiores do que nunca e também mais ineficientes. Não, Estadão, não é ineficientes, é inúteis. A palavra que foi usada é inúteis. E realmente são inúteis os governos hoje em dia, eu já expliquei para vocês. Se você não sabe do que eu estou falando, da teoria do Ronald Coase, de como que o custo da informação, né, a abundância de informação reduz estruturas hierárquicas, reduz a eficiência de estruturas hierárquicas, dá uma olhada no meu vídeo, Por que governos vão desaparecer, lá no Ancapsu Classic, né? E aí ele fala aqui, ó, que é possível sentir que governos não são tão competentes quanto já foram um dia. Ao entrar na Casa Branca em 2021, o Biden prometeu revitalizar a infraestrutura americana. Na verdade, os gastos com estradas e ferrovias diminuíram. Um plano para expandir o acesso à internet banda larga rápida para os americanos até agora não ajudou absolutamente ninguém. E por aí vai. Eles continuam falando também do Reino Unido, lá do plano de saúde do NHS, que é o SUS lá da Inglaterra, que não funciona de jeito nenhum. E sobre a Alemanha, que acabou com as usinas elétricas e agora está com um problema de energia. Os trens alemães, que uma vez foram motivo de orgulho nacional, agora frequentemente atrasam e coisa e tal. Ou seja, os governos estão crescendo de tamanho, mas não conseguem resolver os problemas que se propõem a resolver. Olha que coisa, era só ter visto meu vídeo lá no canal Ancapsu Classic, eles iam entender o que está acontecendo. Governos precisam diminuir de tamanho rápido, muito rápido, porque o que está acontecendo é isso aqui, ó. Em algum momento, as populações cansadas do fraco crescimento econômico e serviços precários podem exigir que os políticos façam algumas escolhas difíceis. Ora bolas, é isso que as pessoas estão fazendo já. E esse pessoal fica falando que não, que é extrema-direita, que é Bolsonaro, que é Trump. Não, o que tem em comum dessas pessoas todas é você querer diminuir o tamanho do Estado. É isso que as pessoas já perceberam. O Estado não serve para nada. E é por isso que eu falo também que é inevitável que a direita vai voltar ao poder, que a esquerda vai cair. Por quê? Porque a esquerda sempre defendeu o Estado grande. E Estado grande não é mais a solução para os problemas atuais. A solução, ao contrário, é Estado minúsculo. É Estado que é 1% do tamanho do Estado atual, né? Estado mínimo talvez zero. O zero é o ideal. Não sei se chegamos no zero. É o que eu falo sempre, é muito importante privatizar rápido Petrobras, Correios, Caixa Econômica, Banco do Brasil, porque isso dá para privatizar sim. Ó. Amanhã, se o Lula quiser, ele privatiza isso tudo. Mais complicado é privatizar o SUS e o MEC. Tem que ser privatizado também, mas eu concordo que vai dar um pouco mais de trabalho, né? A etapa seguinte de privatizar a justiça e a segurança pública vai dar mais trabalho ainda, mas é um passo necessário. O governo precisa reduzir para 1% do tamanho atual. É isso que precisa, tá mais do que na cara. O pessoal tá, até a The Economist tá percebendo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.